Se abrirmos em Êxodo, capítulo 17, versículo 6, veremos que Deus dá uma ordem a Moisés para que ele fira a rocha diante dos filhos de Israel, e dela sairia água para o povo beber. Esta rocha representa Jesus crucificado. Se olharmos naquela parte, deixa eu olhar até o versículo aqui, lá em João capítulo 19, versículo 34, contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E se alguém viu o episódio lá de Êxodo, viu o que aconteceu. Moisés feriu a rocha uma vez e saiu água para alimentar aquele povo. Saiu um monte de água para alimentar aquele povo. Então a primeira rocha representava Cristo crucificado. Até aí Moisés não tinha errado, ele tinha feito perfeitamente a ordem que Deus tinha mandado. Mas em Números capítulo 20, versículo 8, Deus diz: tomai a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água, assim lhe tirarás a água da rocha, e darás beber à congregação e aos seus animais. A segunda vez Deus tinha dito a Moisés para falar com a rocha. Se a primeira rocha representava Cristo crucificado, morto e tendo seu lado furado para que saísse a água que nos purifica do pecado, não é a água do batismo como muitos pensam, mas a água da palavra de Deus. A segunda rocha deveria representar Cristo crucificado e glorificado, porque Cristo só precisou morrer por nós uma vez para que fôssemos purificados e justificados pelo seu sangue. Somente uma vez. Então o certo seria Moisés falar com a rocha e ela daria água. Mas infelizmente Moisés não fez como Deus mandou e se deixou irar-se pelo que o povo falou. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água e bebeu a congregação e seus animais. Números 20, versículo 11. Se a primeira rocha era Cristo crucificado e Moisés deveria feri-lo, a segunda rocha já representava Cristo já ressuscitado e já tendo consumado sua obra. Ao ferir a rocha, a segunda rocha no caso, era como se Moisés estivesse ferindo o Senhor Jesus de novo. Percebem? Era como se ele estivesse ferindo o lado de Jesus de novo. Mas Moisés não entendeu isso. E o que Moisés fez foi muito mais grave do que simplesmente ter desobedecido a Deus. O que Moisés fez foi muito grave. A primeira rocha estava correto ele bater nela, já que representava o Senhor Jesus crucificado. Mas a segunda vez, já não era mais ele crucificado, mas ressuscitado e glorificado. Moisés feriu a rocha como se estivesse ferindo o Senhor Jesus de novo. Como se ele estivesse ferindo o Senhor de novo. E Deus não tolerou aquela rebeldia dele. Não tolerou. Não tolerou. E imediatamente precisou punir Moisés. E aparentemente Arão também. Tudo indica, eu não tenho certeza, mas talvez Arão estivesse envolvido. E tudo indica que a vara que Moisés bateu na segunda rocha foi a vara de Arão, que representava a graça. Como assim? A vara de Moisés representava juízo. É só olharmos, Deus transformou ela em serpente e com ela veio as pragas que caiu sobre o Egito. Não veio nenhum milagre bom, digamos assim, da parte do cajado de Moisés. Mas o cajado de Arão representava graça, pois ele floresceu. Ele floresceu e deu amêndoas. Então antes que alguém diga que Deus foi injusto ao punir Moisés só por ter batido numa rocha, é melhor lembrar do que e ficar sabendo
do que aquela rocha representava. Deus não ia tolerar que Moisés tivesse faltado com aquela falta de respeito com seu filho. Imediatamente precisou fazer algo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, depois permitiria, anos mais tarde, que Moisés pisasse na terra prometida. Ué, mas ele não morreu. A palavra de Deus diz: sim, ele morreu. Mas no Monte da Transfiguração, adivinha com quem ele está? Moisés está lá, em Canaã, na terra que Deus havia proibido ele de entrar, ao lado do Senhor Jesus e de Elias. O mesmo Senhor que ele havia, de certa forma, desrespeitado, batendo na rocha, que representava ele. Agora estava ali ele, em pessoa. E ele estava ao lado dele, conversando sobre sua morte. Olha que privilégio. Deus é muito misericordioso e piedoso, fala em Tiago. O mesmo Senhor que ele havia desrespeitado na representação da rocha, permitiu que ele tivesse aquele momento maravilhoso ao seu lado. E ainda pisando na terra que ele foi proibido de entrar antes. Que graça e maravilha. Bendito seja Deus.